Beleza, pessoal? Estamos aqui já em reunião com a galera aqui. Você que está vendo aí a live gravada, seja bem-vindo aí à live. É, A gente vai dividir a live em duas partes. A primeira parte é a apresentação do Scalper VIP. O Guti vai falar umas coisas importantes. O que foi igual anteriormente, a gente não vai destacar para não perder muito tempo, né? Para tentar ver se a gente faz uma live com menos de uma hora, que da outra vez levou 1 hora e meia. E aí a gente vai destacar o que é de diferente, as novidades. Depois disso, que a gente retratar aqui as novidades, aí a gente vai abrir tema aberto relacionado ao projeto VIP, tá? Então, o que for do projeto VIP, que é Scalper VIP, o Trend, vocês podem perguntar, tirar dúvida. Então, é o momento que de vocês, tá? Vocês, eu acho que é uma coisa mais para a gente ficar mais próximo de vocês que estão aí na família, né? Então vou dar a voz agora ao excelentíssimo Gucci aí. Todo mundo me ouvindo bem aí? Perfeito, perfeito. Beleza. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, porque o computador agora deu certo. O computador aqui que eu estava mexendo aqui, estava conectado numa outra rede. Então, pessoal, boa noite a todos, primeiramente. É um prazer ter vocês aqui com a gente, nessa hora da noite, numa quinta-feira. 23 pessoas, isso é muito bom. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, para a gente ir distribuindo um pouco essa visão, né, de quant trade, daquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. A gente vai abordar aqui agora as mudanças que a gente fez, atualizações. Essas atualizações, elas são baseadas em ideias, né, que a gente veio construindo ao longo desse período de live trade, né? Ou seja, a Scalper Viva está há um tempo funcionando em conta real, e de acordo com o mercado, com o que o mercado vai nos apresentando, os problemas, vem surgindo algumas ideias para tentar sanar, para tentar solucionar alguns problemas. Então, eu vou pontuar um pouco aqui agora alguns dos problemas que a gente vinha enfrentando na atualização anterior, na versão anterior, né? Que galera, a gente sempre ouve todos vocês, né? Todas as mensagens que o pessoal manda, às vezes, e, embora tenha alguns que às vezes se ceda, alguns às vezes passa do ponto, mas a gente tenta dar ouvido a tudo, né? Para aplicar melhorias. Então, a gente vai pontuar alguns problemas que a gente vinha enfrentando, que depois que eu pontuar esses problemas, eu vou apontar as soluções que a gente trouxe para o Scalper VIP. Tanto elas são soluções de programação mesmo, tá? De desenvolvimento, como também soluções de novas otimizações, novas validações que a gente aplicou, que a gente achou que era interessante, e a gente teve sim aí bastante melhoria nos resultados do que a gente. Essa versão agora ela está atualizada, a programação, o código do robô é um código mais robusto, e os setups que a gente passou para vocês são setups também mais robustos. Então vamos lá, um dos problemas que a gente tinha era uma carga muito grande de multiplicação de lotes, tá? Então muita gente, né, a maioria das pessoas assusta com o tamanho de lote, e muita gente assustou com o tamanho de lote. O meu Scalper VIP fez um lote tal, fez um lote tal, 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 tal. E a gente sempre tentou trabalhar. Galera, é normal, né? Às vezes acontecer lote alto, a gente tem que olhar outros fatores. Mas a gente entende que é uma preocupação plausível mesmo. E em cima disso, a gente buscou solucionar esse tipo de problema também. Eu acho que quanto menos lote a gente usar, né, nessa multiplicação de lotes, mais longo vai ser a nossa margem, ela vai permanecer por mais tempo, uma margem mais saudável. Então, a grande questão quando a gente trabalha com estratégias como a nossa, do Scalper VIP, que abrem muitas ordens, bastante ordem para tentar
compensar esse movimento errático do mercado, às vezes, consome bastante a margem. Então, a nossa ideia aqui foi tentar solucionar esse problema também, que era essa questão dos lotes, tá? A gente tinha também uma questão de margem, né? Então, por exemplo, o Scalper VIP, ele não tinha nada pensado, nenhuma função dentro do código, pensando ali na margem. Então, a gente teve uma ideia de construir algo de um filtro de margem, né? Que a gente vai falar agorinha, que vai proteger um pouco mais essa margem, fazer com que ela permaneça um pouco mais saudável. Outra questão importante que a gente viu também e observou é o sistema de contrapesos de hedging, na verdade aqui, de correlação. Então, por exemplo, a gente tem aí 5 setups no euro-dólar, né? São 5 setups no euro-dólar, ou seja, o euro-dólar representa aí mais de 50%. Eu não tenho exatamente o número, mas eu creio que seja por aí, mais do que 50% das operações que a gente tem hoje no Scalper VIP. Então, o que acontece? A gente tem 5 setups e eles são setups variados, ou seja, que podem às vezes, confluírem positivamente, às vezes, confluírem negativamente. Só que não tinha nada de fato pensado nisso, assim, internamente no código. Tá? Lógico, a gente havia aplicado todos os testes de correlação, né? Tinha mostrado uma correlação baixa nesses trades, desses setups, mas ainda assim a gente queria proteger um pouco mais. Por exemplo, você imagina aí 5 setups de euro-dólar e todos eles trabalharem na alta, né? Comprado, ou seja, demandando ali uma maior parte dos lotes na compra. Ou seja, isso faz o risco aumentar, isso faz a margem diminuir. Então, a gente implementou uma nova função pensando somente nisso aí, tá? Que eu vou estar explicando agora. Em termos de estratégia, tá? Em termos de gatilhos de estratégia, a gente permanece com as mesmas estratégias, né? A gente não mexeu nisso, a gente manteve, tá? Que a gente pensa que o nosso trigger, o nosso gatilho de operações, ele é muito bom, são estratégias validadas, são estratégias robustas, e a gente manteve. Então, a gente trabalhou basicamente somente na questão de lotes, trabalhamos a questão de hedging, né? E agora também essa nova versão do Scalper VIP, a gente tem uma função de stop loss global, tá? Que a gente vai estar explicando como que ela funciona também. Ou seja, era uma questão que muitas pessoas já havia falado também, não seria interessante ter uma trava de segurança, né? E fechar tudo, tentar proteger parte do capital, tentar manter boa parte do capital se alguma coisa muito drástica acontecer. A gente sabe que o mercado financeiro, ainda mais esse ano de 2023, ele está um oceano violento, ele está tempestuoso. E a gente sabe que a tendência é que o mercado ele piore nesse sentido. Ou seja, muita volatilidade, muitas movimentações bruscas. Então, até mesmo, né, mesmo rodando aí setups conservadores, a gente sabe que é um mercado de risco. Então, a gente implementou uma trava, que essa trava ela é opcional, né? Você pode escolher se você quer usar ou não. Então, são basicamente esses problemas que a gente havia pensado, e agora eu vou falar o que a gente fez para solucionar cada um dos problemas. E aí, Sandro, que se você, em algum momento, quiser interromper, pontuar alguma coisa, tá liberado, beleza? Todos conseguem ver aqui a tela do MetaTrader? Sim. Beleza, beleza. Então, olha só. Aqui, a gente tem os novos multiplicadores de lote, tá? Ou seja, o Scalper VIP ainda continua trabalhando com cálculo matemático, que na verdade, a gente implementou esse cálculo para a gente conseguir mensurar uma curva de capital mais realista, tá? Então,
Antes, a gente tinha aqui nos multiplicadores, que são aqui, ó, esses 4 itens aqui são os multiplicadores, tá? A gente tinha aqui alguns setups que multiplicavam por 1.7, 1.75, tá? E aí a gente fez uma nova otimização desses pares, agora a gente não tem mais nenhum setup com multiplicadores tão agressivos. Esses multiplicadores, embora você pode pensar assim, nossa, diminuiu aí 1 ponto percentual, né? A gente diminuiu 1 ponto na escala, de 1.75 para 1.65, mas isso, conforme você vai multiplicando, e chega ali numa região de lotes maiores, dá uma diferença muito grande. Então, a gente conseguiu diminuir isso aqui. Aí alguém poderia, já vou pensando aqui numa possível dúvida, uma possível pergunta, né? Por que não diminuir esses números, esses multiplicadores para um número aí, sei lá, 1.3, que é mais conservador? Porque o nosso preço médio ficaria gigante, tá? Então, não adianta você diminuir multiplicação de lotes e você ter que colocar a sua saída muito distante. Se você coloca a sua saída muito distante também, você fica preso. Se você fica preso, o mercado tende a ir contra. Então o que a gente quer? A gente quer aproveitar essa volatilidade do mercado com o mínimo de lotes possível, mas também não pode ser tão mínimo, porque se você coloca aqui um valor muito baixo, muito provavelmente não passa, entendeu? Então, assim, tudo isso foi testado, tudo isso foi implementado. A gente quer chegar no ponto certo, no lugar certo, ou seja, que sejam lotes multiplicadores, que sejam menores, mais suavizados, porém que sejam necessários para que a nossa saída seja o mais rápido possível. A gente quer sair do mercado. Deixa eu só fazer um parêntese. Não parêntese, não, só uma observação. Teve um VIP que chegou pra mim essa semana, hoje é quinta, né? Foi terça-feira. Aí comentou, mostrou a tela de um robô, de um youtuber. Esqueci o nome do cara. No EURUSD tava com ordens de março, entendeu? Ordem de Exato. dia 26 de março. Tinha ordem de 26 de março. A gente já tá indo pra agosto. E Exato. já tava com o lote já indo pra. Eu acho que já tava com o lote de 0,80, alguma coisa assim. Porque é exatamente o retrato que você falou. Que eu entendo que as pessoas falam assim, sempre é o robô, é culpa do robô, é o robô, é o robô. Mas esquece que o mercado é o grande vilão. O robô tá tentando se sair do mercado. Então, por exemplo, é aquilo que você falou, né? Você começa a diminuir a margem, né? O robô não consegue, ou o trader mesmo manualmente que faz o head na mão, que é possível, mas é muito difícil, mas não é igual o robô da gente, mas o cara tenta ali fazer head calculado. O mercado ele não consegue sair se ele não tiver um multiplicador correto. Aí tá o Exato. cara março, abril, maio, junho, já indo pra agosto, e o catatal de ordem aberta lá, e swap comendo no centro ali, ó, todos os dias consumindo swap. Isso quebra totalmente o fluxo, porque qual que é a ideia do Scalper VIP? É a principal. Isso aqui, grava isso, galera. A principal ideia do Scalper VIP é ser um robô líquido. Um robô que te possibilite sacar dinheiro. Se você ficar pendurado muito tempo, você não tira dinheiro do mercado. O que adianta você ter trocentas ordens, não conseguir sair a sua margem? A corretora ela vai diminuindo, ou seja, o seu saldo lá. Você pode olhar, você pode pegar aqui o seu saldo no MetaTrader e comparar com o seu saldo lá no painel da RoboForex, você vai ver que o que está negativo, ela vai tirando. Então, o que adianta você ficar 3 meses pendurado, sem liquidez, ou seja, você não tem liquidez, você não consegue tirar dinheiro, você não consegue sacar, você não consegue tirar dinheiro para comprar, para realizar um sonho, para comprar alguma coisa para o teu filho, para tua esposa, para sair para jantar com a sua esposa, alguma coisa assim. Então, isso não, cara, isso não é o que a gente quer. A gente quer um robô que seja líquido, um robô que todo dia, o máximo possível, você entre lá, ele está zerado, ele não tem ordem nenhuma. Você pode sacar dinheiro, você pode tirar dinheiro. Então, a ideia do Scalper VIP é essa. Eu entendo a preocupação, tá? A gente está num mercado de alto risco, mas a gente está tentando dirimir o máximo essa questão. Então, aqui, um
dos problemas, que era essa questão dos lotes, a gente conseguiu, sabe, dar uma amenizada, dar uma suavizada. Então, a gente vai estar com multiplicadores agora um pouco mais suaves, e existem mais coisas que a gente implementou. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Além disso aqui, da gente diminuir a questão dos lotes, ou seja, quando o mercado tiver ali 5%, 6%, 7% de drawdown, ele vai estar operando com menos lotes do que antes. Ou seja, isso aumenta o espaço entre a sua margem, que está saudável, até ela acabar. Então, a gente não quer que a margem acabe. Tá? Todo o sistema de hedgeado, a grande questão é a margem. Não é o lote, não é o tamanho do lote, galera. É a margem. Lógico, o tamanho do lote vai influenciar, mas isso vai depender de como que estão os pesos e contrapesos nessa estratégia, entendeu? Então, além dessa questão dos lotes, a gente também implementou agora esse parâmetro aqui, que está setado aqui como valor mínimo de margem permitido. O que é isso? Então, olha só, ele está setado em 10.000%, tá? Que é uma margem, 10.000% é uma margem boa, saudável. Ou seja, quando você começa ali... Por que a gente pede? Aqui uma outra pergunta, que geralmente surge. Por que uma alavancagem tão alta? 1 para 2.000, 1 para 1.000, 1 para 2.000. É porque é arriscado? Não. É justamente para a gente ter... A gente tem vários pares operando. A gente precisa de ter um espaçamento, um alargamento, sabe? É como se fosse a pista para o avião pousar e decolar. A gente sabe que já aconteceu acidentes, né, graves por causa do tamanho da pista. Então, quanto maior o tamanho da pista para um avião, mais seguro esse aeroporto é. Então, a gente quer possibilitar para o Scalper VIP essa amplitude de margem, tá? Não é para que a gente vai usar ela toda, mas quando você olhar lá, você vê igual aqui, ó, aqui dá para ver aqui em cima, ó. Aqui em cima aqui, tem operações aqui, né? O Scalper VIP está rodando ali. Aqui está em 460.000%. Ou seja, eu estou usando nada dessa alavancagem, mas está saudável. Então, a ideia de se usar uma alavancagem alta não é porque a gente vai trabalhar arriscado. Lógico que a gente tem o come-come, a gente tem setups agressivos que também usam. Mas aí a gente já fala, ó, é um setup agressivo. Mas a gente usa essa alavancagem alta justamente para dar essa amplitude. Então, esse parâmetro, valor mínimo de margem permitido, em porcentagem. Como que ele funciona? Vai ser assim, ó. Suponhamos que um setup, de repente, sai uma notícia e um setup vai contra e ele começa a abrir ordens e operar, certo? De repente, ele cai abaixo de 10.000%, ele cai para 8.000% de margem, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a partir desse momento que a margem está abaixo de 10.000, nenhum outro setup está permitido para operar, para iniciar um ciclo. Ou seja, já viu acontecer isso? De você estar com um rebaixamento, você está ali, aí você pensa assim, vou desligar os pares, vou tirar o robô dos outros pares para que não abra mais ordens. Isso não vai ser preciso mais, porque o robô vai fazer isso sozinho. Ele vai observar a margem. Se a margem não estiver saudável dentro dos números de saúde que a gente estabeleceu, esses novos setups eles não vão operar enquanto esse setup que está com a margem abaixo dos 10.000, enquanto ele não resolver essa questão e sair fora. Então, é mais uma coisa que a gente colocou. Porque antes acontecia de, às vezes, algum par, algum setup tá operando, um operacional, ele já puxando algum rebaixamento, e abrir ordens em outros pares. Então, isso aí já não vai acontecer, só vai abrir se estiver dentro da margem permitida. Ou seja, mais uma solução que a gente trouxe para o Scalper VIP para segurar essa margem, tá? E aqui agora vem o que dessa ideia que a gente teve de melhorias para o Scalper VIP, vem agora uma nova função que a gente implementou, que é basicamente esse controle de head por ID, por número mágico. Tá? Então, como que isso aqui funciona?
a gente tem aqui cinco setups, 5 possibilidades de setups. Por quê? Hoje a gente tem, né, o euro-dólar, que é o maior, a gente tem 5 setups diferentes no euro-dólar. A gente tem 3 setups na libra-dólar. Tá? Ou seja, são setups que estão operando, são estratégias diferentes, com números mágicos diferentes, mas estão em operacional. Então, como que vai funcionar isso aqui? Vai ser o seguinte, suponhamos que o euro-dólar 1, do número mágico 1, aqui vai um alerta. Nunca mexa no número mágico do robô. Tá? Nunca mexa no número mágico do robô. Se você mexer no número mágico do robô, você vai fazer com que ele fique solto. Tá? Então, como a gente está montando aqui um portfólio, uma conexão entre setups, é necessário que os números mágicos estejam setados corretamente, tá? Para que ele possa identificar. A gente pensa que não, talvez pensando, quem é que vai mudar o número mágico do robô? Quem trabalha no suporte sabe como é que é. Então, o que acontece? Suponhamos que o euro-dólar, do número mágico 1, tá? Ele abre um operacional trabalhando na alta, na compra. Ou seja, ele vai direcionar a maior parte dos lotes na compra. Ou seja, se o mercado cai, ele vai ficar comprando, multiplicando lotes, ele vai fazer o hedge, né, normal, mas a intenção dele é compra. O que vai acontecer, então, quando o setup 1, o número mágico 1, começar a trabalhar comprado? O robô, nos outros sets, ele vai fazer uma leitura do número mágico, tá? Ele vai fazer uma leitura e ele vai calcular a quantidade de lotes naquele operacional. Se tem mais lotes de compra e menos de venda, esse outro set, por exemplo, aqui o set 5 do euro-dólar, não vai trabalhar comprado, ele só vai trabalhar vendido. Ele só vai aceitar sinal de venda. Por quê? Porque ele não vai aumentar a mão para uma direção que já tem uma quantidade muito grande de lotes de compra. Aí que suponhamos que o 5 opere vendido, o mercado começa a subir um pouco. E aí ele começa a aumentar a quantidade de venda. Aí ele vai pegar esses lotes, vai calcular de novo. E aí, quando o set 6 for abrir alguma ordem, ele vai calcular esses lotes aqui e ver para qual lado tem mais lotes. Se tiver mais lotes de venda, ele só vai trabalhar comprado. Se tiver mais lotes de compra, ele só vai trabalhar vendido. Entendeu? Então vai ter agora esse controle, né, de portfólio, né, de correlação entre estratégias. Ou seja, não vai acontecer de ter várias estratégias operando no mesmo sentido para controlar a questão da margem. Se tiver igual, uma pergunta, se tiver 10 lotes para um lado e 10 lotes para o outro, aí o robô opera normal. Ou seja, está equilibrado, ele pode operar. Tá? Então, é basicamente isso aí, depois a gente vai poder tirar mais dúvidas aí. E, além disso aqui, né, a outra mudança que a gente implementou foi o stop loss global. Tá? E aí é uma ferramenta opcional, que cada um pode usar. Recomendo o seguinte: setups agressivos e moderados, não usar isso aqui, deixar em 100. Tá? Setup conservador, eu até recomendo. Beleza? Mas assim, por quê? Hoje a gente tem, no novo portfólio que a gente montou do Scalper VIP, no conservador a gente tem uma média de 20% de drawdown. Tá? No backtest. Então, ou seja, eu, por exemplo, diante do cenário atual, diante dessa situação atual, eu uso conservador com um stop loss aqui global de 40%. Por quê? É o dobro daquilo que foi projetado. Por quê? Por que eu estou colocando? Porque, suponhamos, você tem uma média de 20 e o robô já está acima de 30, é sinal de que alguma merda aconteceu. O mercado
tá errático, o mercado fez algum movimento que mudou o ciclo, mudou alguma direção, mudou alguma coisa. A Rússia jogou uma bomba na Europa, o Putin fez merda, o outro dos Estados Unidos lá, o Biden, o velhinho do Gagá, de repente joga. O Biden começa a soltar merda pela boca e o mundo entra em colapso. A gente entra num apocalipse aí, sei lá. Então, é um bloqueio, tá? Uma proteção, porque é melhor você perder 40 do que perder 100. É uma lógica perfeita. É melhor você ter 60 na mão do que nada. Entendeu? Então, assim, nos setups conservadores, né, fica esse critério. Todos os setups foram com 100, ou seja, desativado, porque isso é uma decisão de cada um, tá? E é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí, Sanduque? Isso. Exato. Então, eu deixei rodando um backtest aqui. Isso aqui é de 2003. Aliás, aqui está de 2008. Deixa eu voltar aqui. Parar. Foi pior. 2008 é pior que Covid. Covid, cara, posso até colocar aqui o 2020, né? Para ficar registrado. 2020, vou colocar de 2020 para frente aqui. Olha só, os setups alguns sofreram melhorias, tá? Então, esse aqui foi o movimento da Covid, ó. Esse aqui foi o movimento da Covid. Então, os setups sofreram mudanças, alguns setups, a maioria dos setups foram melhorados, tá? Foram melhorados. A gente teve resultados melhores. Isso aqui, ó, de 2020 para frente, ó. Ou seja, passou pela Covid com rebaixamento de 3%. Isso aqui é moderado, tá? É moderado. Então, foram melhorados a maioria dos setups, sobretudo o euro-dólar. Euro-dólar, sim, melhorou bastante, tá? E é isso, cara. A formação de portfólio, ela ainda está em construção. A gente prevê ainda aí no conservador tentar agregar aí pelo menos mais 2 setups, tá? A gente quer ficar ali em uma média de 4% ao mês no conservador. A gente está trabalhando para isso, para aumentar pelo menos mais 2 setups. E é isso. Acho que as melhorias foram essas e a gente vai abrir para as perguntas aí. Só que eu acho que a live tem 10 minutos, viu, Sanduque? Aqui. Essa segunda parte da live eu vou criar um link novo, tá? Aqui foi só a apresentação, né, nossa. E agora vem a parte da que vocês vão interagir, certo? Eu vou fechar o Meet e vou abrir de novo e vou jogar o link lá no Telegram. Então vocês todos, por favor, voltem pra gente. Agora vai começar a Roda Viva. Bota no canal aí da TV Cultura e vamos começar a Roda Viva agora. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui e vou reabrir, beleza? Falou.